Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor, e os teus filhos que aqui vieram, eles precisam de um milagre na vida, Senhor, e que eles possam sair daqui abençoados, Senhor. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, com o instrumento teu, usa-me de acordo com a tua vontade, de acordo com as necessidades dos teus filhos que aqui vieram. Amém. Podeis assentar. Queridos, quando eu comecei a estudar essa passagem, eu me preocupei em entender um pouco o contexto da época e o contexto daquela situação. Jesus, pelo relato, tinha acabado de falar a uma grande multidão, e ele descia o monte, e essa grande multidão seguia Jesus, e provavelmente no meio de uma grande multidão há um alarido muito grande, muitas vozes, e o relato diz que Jesus havia impressionado aquela multidão com os seus ensinamentos. E onde estava esse leproso? Como é que ele aparece? Esse leproso, ele aparece segundo o relato. A vida de um leproso naquela época não era uma vida tão fácil. De acordo com as leis judaicas, um leproso tinha que viver afastado do convívio social. Ele tinha que ficar isolado, ele tinha que ficar distante do povoado, distante dos familiares, distante dos amigos. Segundo os relatos históricos, havia colônias de leprosos, os leprosários, e alguns deles, que muitas vezes não tinham como viver nesses leprosários, porque era exigido alguma forma de pagamento pelos familiares, eles viviam em cavernas. Mais tarde, esses leprosários receberiam, ou essas colônias de leprosos receberiam o nome de leprosário ou lazareto, que era um lugar cruel, onde cada um, segundo a história, tomava conta de si próprio. Era um lugar sem lei, sem proteção, e os relatos dizem que havia roubos e abusos eram comuns nesse tipo de ambiente. E um leproso não podia trabalhar, eles dependiam de esmolas, e para tornar a vida desse leproso mais árdua e mais difícil e mais humilhante, tinha ainda as leis judaicas. E as leis judaicas diziam o seguinte: se um leproso queria se dirigir a um não leproso, se ele quisesse sair daquele reduto de leprosos e fosse até a comunidade, ele tinha que sair tocando um sino para avisar que um leproso estava caminhando, e possivelmente as pessoas se afastavam, abriam um caminho para aquele leproso passar e ninguém tocar nele. Era uma pessoa que era maldita, era uma pessoa que era repudiada pela sociedade, e o destino reservou a esse leproso uma vida muito ruim. Possivelmente ele morava nesse tipo de colônia que tinha todos esses problemas que eu falei para vocês. A Bíblia não relata qual era a sua idade, se era um sujeito que tinha família, se tinha pai, se tinha mãe, se tinha filhos. Era simplesmente um leproso sem nome, mas um leproso ou uma pessoa cuja doença tinha roubado possivelmente os seus sonhos, tinha roubado a sua dignidade, tinha roubado
até o carinho da família, porque era proibido tocar num leproso. Mas existia algo dentro daquele leproso que era muito maior que a doença dele. Ele tinha fé. E ele saiu daquele ambiente, ele se movimentou e foi ao encontro de Jesus. Ele tinha fé. A Bíblia nos ensina, e nós temos aprendido, que a fé, ela vem pelo ouvir. Você pode ler lá em Romanos 10, no verso 17, que diz assim, eu vou ler na versão contemporânea, na tua versão provavelmente está dizendo assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na versão contemporânea, eu gosto dessa versão, porque ela é muito contundente, ela fala na linguagem de hoje, na nossa linguagem, não usa um português rebuscado. A versão contemporânea diz assim, a questão é a seguinte, antes de crer, você tem de ouvir, e a não ser que seja a palavra de Cristo pregada, não há nada para ouvir. E aquele leproso ouviu alguma coisa sobre os feitos de Jesus. E ele soube que Jesus passaria por ali, às margens do mar da Galileia, uma cidade chamada Cafarnaum. Ele soube. Agora imagine, eu fico imaginando, eu fico criando imagens, aquele leproso, no leprosário, num reduto de pessoas muito parecida com eles, com a mesma doença, e a lepra é uma doença feia, uma doença que deforma, uma doença que mutila. Eu não sei o estado desse leproso, se ele já tinha perdido os dedos, se ele ainda tinha parte do nariz, se ele ainda tinha orelha, a Bíblia não relata, a Bíblia só relata que ele tinha essa doença, mas o seu cérebro ainda funcionava, e certamente, ainda que ele tivesse mutilado, ele ainda tinha fé, e ele tinha ouvido falar de Jesus. E eu fico imaginando o que ele pode ter pensado. Certamente eu pensaria a mesma coisa se estivesse naquela situação. Talvez eu pensasse assim, será que ele pode me curar? Será que essa enfermidade vai tirar a minha vida? Será que esse Jesus tem solução para mim? E eu acredito que ele encontrou algumas respostas, e essas respostas foi, sim, Jesus pode fazer um milagre na minha vida, sim, Jesus pode me curar, eu tenho ouvido que ele tem curado muita gente. E aí ele se posiciona, ele não podia sair daquele reduto, mas ele saiu. Pelo relato, ele apareceu, então provavelmente ele acompanhou o sermão que Jesus tinha feito no monte. Ele provavelmente à distância, à margem daquele grupo, ele deve ter acompanhado, e em algum momento ele aparece na frente de Jesus, ele toma uma decisão, fala, eu vou lá agora, e houve um posicionamento, uma decisão firme de buscar a cura. Provavelmente, lá no leprosário, ao seu redor, naquele ambiente de tanta doença, tanta morte, tanta mutilação, ele ouviu vozes que o desanimou. Eu acredito que quando ele disse, olha, eu vou atrás desse Jesus, pode ser que ele tenha ouvido coisas do tipo, rapaz, esquece, isso não é para você, você nem pode sair daqui. E para agravar a situação, no ritual judaico, e eles sabiam, nenhum leproso poderia se aproximar de um rabi. E Jesus era considerado um mestre, então ele nem poderia se aproximar. Então como você pode notar, havia muitas barreiras, muitos obstáculos que separavam aquele leproso, aquele homem, de um milagre.
provavelmente as vozes que diziam era que é impossível. A lei existente tornava a situação mais difícil ainda. Então, o único destino que existia para um leproso naquela época era esperar a morte ou arriscar tudo em busca de um milagre. E foi exatamente o que esse homem fez. Ele arriscou tudo em busca de um milagre. Ele enfrentou todas as adversidades, todas as restrições, todas as frases de desencorajamento, porque ele queria um milagre. E eu tenho uma pergunta para você hoje. Ele não queria ficar leproso. E ele foi ao encontro de Jesus, se aproximou. Preste bem atenção, ele se aproximou de Jesus. E ele diz: Senhor, ele reconhece a soberania. Ele diz: Mestre, se quiseres. Ele não encurralou, não colocou na parede, ele disse: se quiseres, podes me limpar. E Jesus disse: quero. Eu tenho uma pergunta para você hoje. Você prefere ficar na mediocridade ou buscar a excelência? Vai pensando. Você prefere a pobreza ou a abundância? Você prefere a enfermidade ou a saúde? Você prefere a falência ou a prosperidade? Você prefere a crise familiar ou a harmonia na sua família? Você prefere viver num casamento infeliz ou você prefere viver num lar abençoado? Você prefere ficar desempregado ou em um trabalho que você ame e sinta prazer? Você prefere ficar trabalhando em uma atividade que te angustia ou em um trabalho que te realize? Você prefere viver uma vida sofrida, marginalizada, segregada, sem motivação, frustrada, ou você prefere uma vida de realização? Será que não vale a pena a gente buscar um milagre? Vale ou não vale? Deus tem milagre para você hoje. Você só precisa ter fé. E Deus vai abençoar você. Eu tenho certeza, queridos, que todos os milagres são para todos aqueles que creem. Entretanto, somente os que tomam uma atitude de se aproximar é que recebem o milagre. Só aqueles que saem da zona de conforto e vão ao encontro de Jesus é que recebem o milagre. Parado, reclamando, se lamuriando, culpando a Deus, nós não receberemos o milagre. Mas se você se movimentar e buscar o teu milagre virá. Você saiu de casa hoje provavelmente sob uma forte chuva. Você provavelmente deve ter até pensado assim: é possível que eu pegue aí alguma inundação. Mas você veio e não foi em vão, porque Deus tem milagre para você, porque você se movimentou, você veio em busca do milagre. Ainda que barreiras, obstáculos hajam na vida daqueles que buscam milagre, mas Deus, Ele está disposto a ajudar você a enfrentar essas dificuldades, a ultrapassar esses obstáculos, essas vozes que desanimam você. Ainda que você esteja talvez cansado de esperar, mas chegou o momento de se movimentar
Chegou o momento de sair do lugar. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia onde Jesus fala sobre os cansados. Lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, se a gente ler com atenção, é muito profundo o que Jesus fala. Ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele falou, venha a mim. Ele requer movimento, ele requer que você saia da zona de conforto, ou do conflito acomodado, porque tem gente que acaba se acostumando com a coisa ruim, e Jesus não quer mais que você se acostume com coisa ruim, porque Ele veio para que você tivesse uma vida em abundância. Na versão contemporânea, diz assim: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo, e irão recuperar a vida. Vou ensiná-lo a ter descanso verdadeiro. Se você cansou de procurar solução em outras coisas, a palavra do Senhor hoje é: eu tenho a resposta para você. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Tudo na vida, queridos, depende da nossa ação, depende da nossa atitude. O milagre só acontece quando há uma interação entre Deus e o ser humano. E para ter essa interação entre Deus e o ser humano, você tem que se movimentar. Jesus disse: venha a mim. Ele está pedindo para você um movimento. E Jesus tem tudo o que nós precisamos para a gente viver em paz. E Ele quer te dar essa paz. Mas você precisa sair da onde você está. Aquele leproso, ele precisou sair da onde estava. Ele precisou deixar de ouvir as vozes contrárias. Sabe quais são as vozes contrárias nos dias de hoje? São aquelas pessoas mais queridas, mais próximas da gente, que quando você está enfrentando dificuldade, ela diz assim: olha, você tem que aceitar essa situação. Algumas dizem assim: mas a vida é assim mesmo. Eu acho que você não vai conseguir. Você sempre vai encontrar os destruidores de sonho. Eu li uma ocasião um livro muito interessante, até recomendo que vocês leiam quando tiver tempo. É um livro de John Bunyan. John Bunyan, um escritor cristão, tem uma obra clássica chamada O Peregrino. Nessa obra ele afirmava que o caminho para o céu está cercado de muitos perigos. Porém, Deus não nos chamou para olhar para os obstáculos, queridos. Deus nos chamou para prosseguir o caminho, apesar destes obstáculos. Deus não nos chamou para contar inimigos, mas para a gente vencê-los. Deus não nos chamou para temer os perigos, mas para triunfar sobre os perigos. Deus não nos chamou para fugir dos gigantes, mas para enfrentá-los e vencê-los. Olha, jamais permita que esses assassinos de sonhos destruam a possibilidade de você ter a vitória, a possibilidade de você ter um milagre. Não desista. Jamais permita que pessimistas encham os seus olhos de escuridão, que atrapalhe e desencoraje os objetivos que você tem de ter uma vida próspera, uma vida boa, uma vida saudável, uma vida próxima de Deus. Jamais permita que profetas da incredulidade, eles coloquem obstáculos e palavras de desencorajamento na sua vida. Não, hipótese alguma, crave os seus olhos nas impossibilidades, mas crave os seus olhos nas possibilidades que Deus tem para a sua vida. E para a sua vida, Ele tem
infinitas bênçãos, mas você tem que se movimentar, você tem que sair da onde você está e ir ao encontro de Jesus. Eu acho que você veio hoje ao lugar certo. Amém? Aproveite o momento para você se movimentar, tomar uma atitude, buscar um milagre de Deus. Isso começa não com a gente se movimentando, isso começa aqui. Esse é o primeiro movimento que você tem que fazer. Começa na mente. Paulo, quando escrevia aos Romanos, ele falava assim: não vos conformeis, mas transformai o mundo, o seu entorno, através da renovação da sua mente. E aí você vai experimentar as coisas boas, perfeitas e agradáveis que Deus tem para você. Deixe de lado qualquer voz interior que diz que você não pode receber um milagre, que você não merece um milagre, que este milagre é impossível. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Mas há uma coisa interessante na história desse leproso. Ele se aproximou de Jesus, ele se movimentou, mas ele ainda não tinha recebido o milagre. Preste atenção o que acontece. Ele se aproxima e adora a Deus. E na hora que ele adora a Deus, na hora que ele adora Jesus, Jesus estende a mão, toca e diz: eu quero. Jesus quer muita coisa para você. Lá no Salmo 96, no verso 9, ele diz assim: adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Após você tomar uma atitude de proatividade, como aquele leproso tomou, de ir ao encontro de Jesus, você precisa agora adorar. E às vezes a gente tem algumas oportunidades de adorar e perde essas oportunidades. Durante o louvor, ou no final do louvor, na hora de orar, eu já ouvi várias vezes o pastor falar: adore. Você não precisa, para adorar, encontrar ou buscar palavras rebuscadas. Deixe fluir do teu coração. Fale palavras que engrandeçam o nosso Deus. Fale palavras de gratidão. Honre a Deus. Isso é adorar. E aí você vai ter o milagre. Mas é necessário a gente ter essa atitude de adorar. O leproso primeiro adorou. Se você prestar atenção lá em Mateus 8, o verso 2, a primeira parte do versículo diz assim: e eis que veio um leproso e o adorou. Na versão contemporânea diz assim: de repente apareceu um leproso que se ajoelhou diante de Jesus. No livro de Salmos, nós aprendemos que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Nós precisamos muitas vezes quebrantar os nossos corações. É Salmo 34, verso 18, quando você tiver tempo, leia. Eu vou ler aqui: se o seu coração está ferido, você encontrará o Eterno bem ali, Ele está muito próximo de você. Se você levou um soco no estômago, Ele ajudará a recuperar o fôlego. Essa é a versão contemporânea. Adoração, queridos, é a chave que move o coração de Deus em nosso favor. Você precisa sair da zona de conforto, você precisa ir ao encontro de Jesus, e você precisa adorar. Não adianta reclamar. Aquele leproso, ele tinha consciência de que Deus não era o culpado pelo seu sofrimento. Muitas pessoas, em vez de adorar, em qualquer circunstância, preferem culpar o Senhor pelas dores e fracassos que essas pessoas têm. Nós não podemos agir assim. O milagre só virá quando nós começarmos a adorar. Se lamuriar, se lamentar,
culpar Deus, não vai acontecer milagre. Milagre acontece enquanto nós adoramos. Enquanto nós adoramos, Deus movimenta os céus para materializar o milagre na sua vida. Então, simplesmente adore. Diga palavras que fluem do seu coração. Busque um milagre. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, não desista de buscar o seu milagre. Jesus é o único que pode mudar a nossa história. Quando Jesus vê a nossa disposição, quando Ele vê a nossa adoração, Ele começa a movimentar os céus para que haja a solução dos teus problemas. Quando Ele vê você quebrantado, se aproximando dEle e adorando, aí Ele diz para você o que Ele disse para aquele leproso, quando o leproso disse: Senhor, se queres, limpa-me. E Jesus disse: quero. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Quero. Quero que você seja curado. Quero restaurar o seu casamento. Quero que a harmonia seja restabelecida na sua família. Quero que você prospere em seus negócios. Quero que você vá bem em seus estudos. Quero que você encontre o companheiro ou a companheira ideal. Eu quero mudar sua vida. É simples. É isso que Jesus está dizendo para você. Quero. Mas você tem que se posicionar. Você tem que entregar o seu caminho ao Senhor. Você tem que, como aquele leproso, confiar nele. Você, para ter um milagre, você precisa andar na dependência de Jesus. E Ele vai quebrar toda e qualquer círculo de maldição que há na sua vida. Ele te liberta e traz para você favor, bênçãos, vitória. É isso que Deus quer para você. Mas você precisa se movimentar. O ápice dessa história do leproso, desse relato, é quando Jesus tocou nele. Segundo a lei judaica, ninguém poderia tocar em um leproso. Ninguém. Porém, o amor de Jesus fez com que Jesus estendesse a mão e tocasse nele. E naquele momento, ele ficou limpo. Queridos, a lição do leproso de Cafarnaum é muito interessante. Ele tomou a decisão de sair do marasmo. E o recado de Deus para você hoje é: saia desse marasmo. Ele adorou. O recado de Deus para você hoje é: comece a adorar, não perca sequer uma oportunidade de adorar a Deus. Seja dirigindo o teu veículo, seja numa fila do banco, seja no seu trabalho, em espírito você pode adorar. E nas oportunidades em que você puder verbalizar a sua adoração, não perca esta oportunidade. Aquele leproso também entendeu a soberania de Jesus, e ele chamou-o de Senhor, e disse: se queres. Esse se queres é uma posição de subordinação, de respeito, de reconhecimento que há alguém superior. Se queres, tome uma posição. Jesus quer coisas boas para a sua vida. Além do movimento de sair desse marasmo,
dessa zona de conforto, do conflito acomodado. Pare de ouvir as vozes que te desanimam. Creia no Senhor. E quando alguém te desanimar, responda que você tem um Deus que é maior que os seus problemas, maior que as suas dificuldades, e que você pode, que você consegue, que Deus quer que você tenha uma vida abundante. Eu tenho uma história que é a minha predileta. É de um garoto. E tem a ver um pouco com o que eu já li na Bíblia, porque eu aprendi na Bíblia que se um pai e uma mãe se preocupa a ponto de fazer muitas vezes quase que o impossível pelo um filho, imagine o que Deus pode fazer pela sua vida. E a história desse garoto é algo muito parecido com isso, uma mãe que se empenhou e se esforçou, apesar de ter ouvido coisas duras com relação ao seu filho. Trata-se de um garoto que nasceu em 1847 e ele era chamado pela mãe dele de Tommy. E o Tommy, em 1854, foi para a escola para alfabetização. E esse garoto, ele sofria de um pequeno problema. Ele tinha uma surdez parcial. Pelo fato de ter essa surdez parcial, ele tinha alguma dificuldade de aprender. E um certo dia ele chegou na casa dele com um bilhetinho dos professores, da direção da escola. E esse bilhete, esse recado para os pais, eram poucas linhas, fria, rude e seca. As palavras eram as seguintes: tirem o menino da escola, ele não tem inteligência para aprender nada. Mas é o choque de uma mãe, vendo isso num bilhete, num diário escolar sobre o seu filho. A mãe não se abateu. E ela disse: Tommy, você tem sim inteligência para aprender, eu mesma serei a sua professora. E ela conseguiu alfabetizar aquele menino, conseguiu educar aquele menino se tornou rapaz, se tornou um homem, os anos se passaram, e em 1931, muito tempo depois, Tommy veio a falecer, e o mundo inteiro homenageou Tommy da seguinte forma, sobretudo lá nos Estados Unidos, aonde ele nasceu, na cidade de Milan, em Ohio. As lâmpadas foram apagadas por 1 minuto. As lâmpadas que esse rapaz, esse menino, na sua juventude, inventou. Tommy era o apelido de Thomas Alva Edison. Alguém que foi desacreditado, mas uma mãe acreditou. Ora, a Bíblia diz que se uma mãe ou um pai faz esse tipo de esforço, imagine o que Jesus pode fazer por sua vida. Não importa quem o desacreditou, não importa, e às vezes até você mesmo, mas Jesus tem um milagre para a sua vida, e esse milagre é hoje. Basta você crer. Thomas Alva Edison não foi só o inventor da lâmpada, ele inventou a câmera fotográfica, ele inventou o mimeógrafo, que depois evoluiu e se transformou numa máquina de copiar, ele inventou o fonógrafo, ele inventou o transmissor a carvão, ele inventou o filme movimentado, ele inventou o gravador, ele inventou o microfone, foi mais de 2.000 outras patentes, porque alguém acreditou nele. E olha, Jesus acredita em você. Apesar de todo o eventual desânimo, Ele só quer uma coisa de você. Ele quer que você se movimente, vá em busca do seu milagre, adore-o, e aí o resto é com Ele. Aí Ele estende a mão, Ele toca e faz o milagre.